Que espécie de pais nós estamos sendo? Nós conseguimos blindar os nossos filhos? Sabe qual é a melhor blindagem que você pode fazer com o seu filho e com sua filha, com sua esposa, sua família? É sendo um pai segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque não tem nada mais poderoso do que o exemplo de um pai na vida de uma pessoa. Não tem professor, não tem instrutor, não tem youtuber, não tem nada que seja mais poderoso para conduzir o coração de uma criança, de um jovem de um adolescente, do que um pai e uma mãe, segundo o coração de Deus na vida dele. Amém? Colocada essa realidade, agora nós vamos ver como Deus vai tratar ambos. Então, o texto coloca primeiro o padrão de Noé, justo, e depois coloca o padrão injusto, tá certo? E cá para nós, o número aí não está favorável, né? Todo o resto da geração está, digamos assim, de forma injusta, corrompida. E aí, do versículo 12 a praticamente o final da nossa leitura, vai mostrar o tratamento de Deus diante dessa realidade. E, pasmem, Deus vai fazer realmente uma linha dividindo. A forma que ele vai tratar os justos e a forma que ele vai tratar os ímpios. E a gente vai começar pelos ímpios. Olha o que vai acontecer a partir do versículo 12. Perdão, do versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então, meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Vocês lembram do que Deus falou em Gênesis 2? Adão, coma de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você o quê? Certamente morrendo morrerás. Ou seja, você vai morrer plenamente. O que é que está acontecendo aqui? Tem um fenômeno que a gente precisa entender. Porque quando a gente muitas vezes vai pregar o evangelho para alguém, ou a gente vai ler a Bíblia, a gente entende assim, eita, o pecado leva para a morte, todo mundo vai para o inferno, mas a gente se esquece da progressão do pecado. Não estou dizendo que isso não é verdade. É verdade, é uma realidade bíblica, sim. Haverá condenação eterna, o juízo final. Mas o que a Bíblia está dizendo e demonstra em todo relato é que essa morte e essa destruição, ela é iniciada na sua vida agora. O pecado começa a corromper a sua vida. Você começa a destruir a sua própria vida por causa do pecado. Olha o que Deus vai dizer no versículo 13. Darei fim a eles porque a terra se encheu de violência por causa deles. Deus, em sua infinita soberania e sabedoria, concedeu esta liberdade ao ser humano. Ele vai agir conforme os seus pensamentos. Que são frutos de quê? De tudo que ele passou, viveu, foi influenciado, aprendeu ou deixou de aprender. Somos reféns dessa realidade. Então, meus irmãos, uma realidade que precisamos entender aqui: os filhos das trevas promovem corrupção. Sabe por que é bom você nunca se esquecer disso? O que Deus está avaliando do comportamento do mundo é que isso leva para a destruição. Muitas vezes a gente se deixa levar por questões mundanas, por aparentemente serem boas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que tudo isso, mesmo que comece atraente, bonito e sedutor, mas no final das contas leva ao quê? A morte e a destruição. Quantos casamentos destruídos por essa mesma lógica? Pessoas até que temem a Deus e começam a ser seduzidos pela realidade do mundo, por tudo que o mundo tem a oferecer. Que por mais prazeroso, bonito e sedutor que seja, é contrário à vontade de Deus. E se você se deixar levar por isso, sua vida, seu coração, seu pensamento será o quê? Deteriorado. Então este é um fenômeno. Nós viveremos praticando essa corrosão em nossa vida. E aos poucos a vida toda vai sendo destruída. E o que Deus está dizendo, olhe, virá a condenação. Adão, se você não come, bênção, mas se você comer, maldição. Gente, essa lógica não muda, essa é a estrutura do reino de Deus. O Filho de Deus que caminha com o Senhor, entende a vontade do Senhor e se esforça para ser diferente no meio dessa geração, será abençoado. Do contrário, você sofrerá as consequências disso. E no dia do juízo final,
o resultado eterno de tudo isso. Esta é uma realidade gravíssima. Você tem noção do que Noé sofreu nesse período entre este comunicado e o dia do dilúvio? O livro de Hebreus vai dizer assim que pela fé Noé fez a arca. Não tinha sinal nenhum de chuva, minha gente. Você tem noção da quantidade de chacota, de piada talvez? E ele fazendo uma embarcação que os dados mostram era algo titânico para a época. Mas ele fez tudo segundo o coração de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não é fácil viver segundo o coração de Deus nessa geração. Como não é fácil ter vivido em nenhuma outra geração, porque o pecado estava sempre em atividade e eles serão maioria. Jesus, quando veio no Sermão do Monte, deu a mesma lógica. A porta larga e a porta estreita. A porta larga, qual é uma das lógicas da porta larga? Muitos entram por ela. Essa geração está perdida. Não vai pensar igual a você. Nós precisaremos ser os representantes da vontade de Deus na terra.